pastor evangélico, que você deve conhecer porque ele é conhecido em todo o Brasil, comanda um rebanho de fiéis à sua religião de 1.500.000 pessoas aproximadamente. Trata-se do pastor Manuel de Melo. Ele próprio irá fazer a pergunta a você, que foi gravada pelo nosso VT. Carlos Xavier, meus cumprimentos. E convidado por esse programa e pela sua direção para lhe formular uma pergunta, quero fazê-lo com muito agrado, com muita satisfação, por conhecer você através da literatura, da sua fama, e que ninguém de consciência tranquila pode negar as suas qualidades mediúnicas. Você, como uma das maiores autoridades espírita ou espiritualista deste país, para não dizer deste continente, por gentileza me responda a esta pergunta, que está sendo formulada em meu nome pessoal e em nome de toda a minha organização, isto é, de 1,5 milhão de fiéis que representam nesse país e de cerca de 4.000 pregadores que tenho a honra de liderar. O Espiritismo, Xavier, tem um ponto que se choca profundamente, teologicamente falando, com os princípios bíblicos que defendemos nós os evangélicos. É exatamente aquele ponto da reencarnação. Isto é, cada pessoa que nasce é sempre reencarnação de uma pessoa que faleceu, de uma pessoa que morreu. Assim, é apregoado e ensinado pelos espíritas no mundo inteiro. Para esclarecimento dos telespectadores desta rede enorme de televisão, deste horário, em nosso pinga-fogo, esclareça o seguinte: Deus criou Adão e Eva. Todos nós concordamos, creio que você também, a maneira como foi criado e o mundo cristão inteiro. Muito bem, mas logo após a criação de Adão e Eva, as duas primeiras criaturas humanas, surgiram as duas outras criaturas humanas, são os dois filhos de Adão e Eva, Abel e Caim. Você poderia, dentro da sistemática espiritualista, dentro da doutrina da reencarnação, você poderia dar, meu caro Xavier, uma explicação aceitável de onde vieram, qual a procedência de Caim e Abel, os dois primeiros filhos de Adão, isto é, pela ordem, a terceira e a quarta pessoa humana existente aqui na Terra? Responda-me. E eu gostaria que os milhões de telespectadores que assistem agora a você com tanta atenção, devido à fama do seu nome e as qualidades insofismáveis que você as tem, responda a procedência e como essas duas criaturas humanas vieram à Terra, Abel e Caim. É somente isto e muito obrigado. Ô Chico, a pergunta é um pouco longa, mas você entendeu bem, né? Entendi. Então... A pergunta do nosso caro amigo, que nos interpela a respeito do texto bíblico, está emoldurada de tamanho carinho que inicialmente nós agradecemos esse tom de fraternidade e ternura humana com que ele emoldura a questão para se dirigir a nós. Muito obrigado ao nosso caro pastor evangélico, senhor Manuel de Melo, que nós todos admiramos como sendo o orientador desse grande e brilhante movimento que é Cristo para o Brasil. Mas,
sem desejar fazer contra-perguntas, porque às vezes a contra-pergunta não é uma prova de consideração para quem perguntou, mas a Bíblia é o nosso livro santo, livro de todos os cristãos. Nós, os espíritas evangélicos, nos detemos no Testamento Novo para compreender a essência dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e daqueles que o sucederam, os apóstolos da causa evangélica. Não temos maior intimidade com o Velho Testamento, entretanto pedimos permissão ao nosso caro pastor evangélico, senhor Manuel de Melo, para considerar que no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículos 16 e 17, vamos encontrar uma questão muito interessante para nossos estudos em conjunto, porque nós todos somos estudantes das letras sagradas. O capítulo 4 trata, por exemplo, da união de Adão e Eva para o nascimento dos seus 3 filhos, Caim, Abel e Sete. Sabemos por esse texto, o capítulo 4 do livro de Gênesis de Moisés, que Caim exterminou Abel. Entretanto, nos versículos 16 e 17, nós encontramos uma informação muito curiosa, a informação de que Caim, em se retirando da face de Deus, se dirigiu para uma cidade ou uma terra chamada Nod, onde ele desposou aquela que foi sua esposa e teve com ela uma grande descendência. Então, estamos perguntando se determinados textos do Antigo Testamento não seriam códigos que nós precisamos estudar com mais segurança para não cairmos, por exemplo, em contradição do ponto de vista literal. Nós precisamos estudar com técnicos e pesquisadores de história, que nós os temos hoje em todas as direções. Digo isso com o máximo respeito, porque se Caim matou Abel antes do nascimento de Sete, mas casou-se numa cidade chamada Nod, onde encontrou a sua mulher, aquela que foi sua esposa, e com ela teve uma grande descendência, o assunto exige estudos especiais de nós todos. Porque, segundo a criação no jardim edênico, a família inicial teria sido constituída pelas 4 pessoas às quais se refere o nosso caro pastor evangélico, senhor Manuel de Melo: Adão, Eva e os 2 filhos primeiros do casal. Vamos estudar então a questão com respeito à reencarnação. Mas o Manuel de Melo tem que estudar também, né? Todos nós. Então vamos chegar a uma conclusão. Bom, com respeito à reencarnação, posso dizer? Pode, Chico. Com respeito à reencarnação, nós, os espíritas, estamos diante de uma realidade inconteste para nós. Mormente na vida mediúnica, temos assistido, nestes quase 45 anos de espiritismo evangélico à luz dos princípios kardecianos, a desencarnações e reencarnações. Mas permitimos-nos também perguntar ao senhor Manuel de Melo, nosso caro pastor evangélico, senhor da pergunta, e também àqueles que fazem objeções contra os princípios da reencarnação, permitimos-nos perguntar sobre o sofrimento das crianças, por exemplo. Não vamos nos referir aos adultos, porque seria alongar muito a resposta, mas vamos pensar nas crianças. Por exemplo, nós, os espíritas, muitas vezes encontramos
determinados casos de suicídio, e às vezes suicídio acompanhados de homicídio, ou às vezes apenas de homicídio. Nós vamos encontrar esses problemas do complexo de culpa levado para além desta vida, e depois esse complexo de culpa renascido com aquele que é responsável por ele através de sofrimentos que só podemos entender através da reencarnação. Por exemplo, muitas vezes temos encontrado, por exemplo, irmãos nossos suicidas que dispararam um tiro contra o coração e que voltam com a cardiopatia congênita ou com determinados fenômenos que a medicina classifica dentro da chamada tetralogia de Fallot. Nós vimos companheiros que quiseram morrer voluntariamente pelo enforcamento e que voltam com a paraplegia infantil, comumente chamada de enfermidade de Little. Nós vemos muitos daqueles que preferiram o veneno e que voltam com malformações congênitas, com problemas miopáticos, com o mixedema, aqueles que às vezes violentam o próprio ventre e que voltam também sofrendo as tendências e que às vezes acabam se desencarnando com o chamado infarto mesentérico. Nós vemos, por exemplo, aqueles que preferiram morrer pelo afogamento para se retirarem da vida num ato de rebeldia contra as leis de Deus. Vemos, por exemplo, aqueles que preferiram o afogamento e que voltam com o chamado enfisema pulmonar. Aqueles que dispararam tiros no próprio crânio e que voltam com tantos fenômenos dolorosos, como, por exemplo, a idiotia, a acromegalia, quando o tiro, vamos dizer, quando o projétil alcança a hipófise, porque nós estamos em nosso corpo físico subordinado ao nosso corpo espiritual. Então, principalmente nos fenômenos, os fenômenos decorrentes do suicídio por tiro no crânio são muito dolorosos, porque vemos a surdez, a cegueira, a mudez congênitas, e vemos este sofrimento em crianças incompatíveis com a misericórdia de Deus, porque nós sabemos que Deus não quer a dor. Diz Emmanuel, se Deus quisesse a dor, Ele não teria nos dado anestesia através da medicina. A dor é uma criação nossa. Chegamos ao além com um determinado complexo de culpa e pedimos para voltar ao corpo, trazendo as consequências de nossos próprios atos menos felizes. Então, pedimos ao Senhor Manuel de Melo, nosso caro pastor evangélico, que tem trabalhado tanto e cujo mérito nós todos reconhecemos e reverenciamos, para pensar conosco nestes problemas. Muito bem. Chico Xavier. Chico Xavier, eu não ponho em dúvida a sinceridade do seu ministério espiritista. Eu creio firmemente que o senhor trabalha com profundo amor à sua causa e à sua doutrina. Mas eu vou insistir no aspecto mais conhecido da sua obra, das suas atividades, que é aquela do escritor psicográfico. O senhor afirmou, logo a minha primeira pergunta, que escreveu 107 livros e que tem 4 no prelo. Na literatura brasileira, o senhor é, depois de Coelho Neto, o mais prolífico dos escritores que já redigiram na língua portuguesa. Por outro lado, o senhor disse, respondendo a uma pergunta minha, que havia feito apenas um curso primário. O senhor, para todos os que aqui estão, e os que estão ouvindo no vídeo em casa, é um homem que tem uma grande fluência ao falar,
o senhor constrói com perfeição a frase, o senhor tem lógica na exposição da sua doutrina, logo o senhor é um autodidata, que se compenetrou da doutrina que exposou e a estudou profundamente e passou a exercer o seu trabalho expondo essa doutrina. Eu insisto que a escrita automática no senhor deve ser mais o produto do inconsciente do que o produto da mediunidade. Não sei se o senhor conhece uma coleção de livros publicados na França com o título genérico A Maneira de, em que os autores Paul Rebu e Charles Miller em francês, fazem a imitação de vários autores. Por exemplo, Marcel Proust, cujo centenário acaba de passar, se o senhor ler uma página de Marcel Proust e uma página do livro A Maneira de, não distinguirá, ainda mesmo que tenha profundo conhecimento do estilo de Marcel Proust. É, portanto, esta é uma imitação consciente. Eu tenho para mim que o senhor, ao redigir os livros psicografados, agiu sob o impulso do inconsciente. O meu ex-antigo companheiro de imprensa, e caro companheiro de imprensa, Herculano Pires, cuja inteligência brilhante eu sempre respeitei e sempre aplaudi, criou um embaraço para a minha pergunta, ao falar em 400 autores que o senhor teria citado. Mas citar o senhor citou 400 autores, ou o senhor escreveu a maneira de 400 autores, como escreveu como Humberto de Campos, como Guerra Junqueiro, como Antero do Quental, como Augusto dos Anjos? Creio que o número enunciado pelo casal Stig, Roland e Ibsen já está superado em mais de 400 comunicantes. Eles escreveram a maneira deles, mas respeito o ponto de vista do senhor, como respeito qualquer homem de ciência que ainda não pôde aceitar, por exemplo, o realismo da mediunidade. Respeito muito, mas continuo acreditando que eles escreveram a maneira deles, porque em algumas centenas, vamos dizer mais de 300 destes 400 e tantos, hoje parece que quase 500, eu não tinha a menor ideia do que eles escreveram. O senhor conhece um caso famoso ocorrido na Inglaterra de escrita psicografada? Uma senhora de nome Travers Smith psicografou a obra de Oscar Wilde. E os meios literários ingleses não aceitaram como sendo uma obra psicografada de Oscar Wilde. Ainda mais, entre as minhas carreiras, além de jornalista, eu também tenho a de filosofia. E não me constam que obras tão complexas como a de Platão, a de Aristóteles, a de Santo Agostinho, a de Santo Tomás de Aquino, a de Descartes, a de Kant, a de Hegel, a de Nietzsche e a de outros filósofos e outros pensadores tenham sido psicografadas. Não seria por causa da dificuldade de psicografar essas obras? Hegel é quase impossível qualquer trabalho de psicografia. Bem, eu devo voltar um pouco ao nosso pensamento inicial para dizer ao senhor que desde 1931 a presença de Emmanuel em minha vida tem sido a presença de um professor. Ele tem corrigido minhas expressões, ele tem procurado melhorar o meu vocabulário, melhorar as minhas atitudes do ponto de vista verbal. E como o livro estava na frente da presença apagada que eu posso trazer, ele sempre teve muito cuidado em podar tanto quanto possível as minhas impropriedades, que eu sei que são muito grandes. De modo que eu posso declarar de público ao senhor que qualquer estrutura fraseológica mais feliz de que eu possa ser portador,
Isso se deve à influência de Emmanuel, à presença dele junto de mim, compreendendo a responsabilidade de um programa como este. Quanto aos escritores da antiguidade e aos escritores dos tempos modernos, com todo respeito ao Senhor, eu me permitiria perguntar se eles também não seriam médiums. Não cabe a mim responder. Esta é uma... Quem sabe? Este programa é de perguntas, não é de debates. Não é de debate, absolutamente. Apenas respeitando imensamente a Igreja Católica, em cujo seio formei a minha fé, mas respeito profundo e que eu devo declarar de público que nunca perdi e não quero perder. Então eu digo aqui de público, eu não conheço essas obras, mas gostaria de conhecê-las em português. Mas os espíritos amigos se referem, por exemplo, a duas personalidades do agilógio católico que deveriam ser mais conhecidas em nosso ambiente cultural. Por exemplo, na latinidade, especialmente na língua portuguesa. Eu não conheço absolutamente nada. Eles se referem a Santa Brígida de Vadstena, ou Santa Brígida da Suécia, e a Santa Clara de Montefalco, na Itália, cujas biografias atestam a presença de mediunidades extraordinárias, a ponto de, diz Emmanuel, que Santa Brígida de Vadstena deixou muitas páginas, vamos dizer, do ponto de vista de autenticidade, absolutamente psicográficas. Seria muito interessante e estimaria muito conhecer a vida dessas duas grandes figuras da Igreja Católica que eu venero tanto, porque, ao que me parece, pela palavra dos nossos amigos espirituais, foram duas criaturas portadoras de mensagens especiais para os cristãos. Eu queria apenas o direito de fazer uma observação a respeito do que o Chico acabou de falar. Pois não. Eu queria lembrar a existência no meio católico também de psicografia, do fenômeno psicográfico. As edições paulinas aqui de São Paulo, a questão de uns 5 anos, mais ou menos, publicaram um livro muito curioso, chama-se O Manuscrito do Purgatório. É um livro recebido na Espanha, num convento da Espanha, por uma freira. E ela recebeu o livro através do espírito de outra freira que havia morrido no próprio convento. Um trabalho, evidentemente, de psicografia católica. Esse livro foi traduzido para o português pelo padre Júlio Maria, tão conhecido principalmente pela sua atuação na revista Ave Maria. E saiu publicado aqui em São Paulo com todas as autorizações eclesiásticas, tendo vindo também da Espanha com essas autorizações. Mas acrescento o seguinte: as próprias edições paulinas anunciaram que outros livros da mesma natureza seriam publicados por ela. Entretanto, não foram. Mas existe, portanto, bastaria este livro, O Manuscrito do Purgatório, que foi publicado, para provar que existe uma psicografia católica. Muito bem. Pois não? O espírito de amor Vamos colocar em situação difícil diante do seu guia. Não tem problema. Ele pede para mencionarmos, diante do nosso caro escritor e entrevistador, que levantou um problema com tanta distinção e com tanto carinho, que nós não podemos esquecer um problema muito importante em nossa vida cristã, é que o livro é mesmo um instrumento de cultura extraordinário e que é, vamos dizer, um instrumento que está entre este mundo e o outro mundo. É tão importante
que o primeiro livro que veio para a humanidade, vamos dizer, é um livro do mundo espiritual, um livro de pedra, que foi os 10 Mandamentos. Psicografia de Moisés. Espectadores de São José do Rio Preto, que assistem esta noite o Pinga Fogo, informam que dia 8 de agosto próximo, o Chico Xavier estará proporcionando à população daquela cidade uma tarde de autógrafo, às 15h30, não é, Chico? No Instituto Espírita Nosso Lar, em benefício do Lar do Vovô. Isto vai acontecer lá em São José do Rio Preto, no dia 8 de agosto vindouro. Certo, Chico? Certo. Tá? Certo, se Deus permitir. Ele vai permitir. Eli Alves com a pergunta seguinte. Eu queria saber agora o seguinte: os espíritas dizem que os renascimentos sucessivos da criatura humana têm por objetivo a sua evolução. Outras correntes espiritualistas, como os teosofistas, os messiânicos, também dizem que nós estamos no limiar de uma era de grande beleza, a era de Aquário, em que a humanidade será muito mais feliz. Eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: se temos mais de uma dezena de séculos de evolução, se estamos no limiar de uma era de encontro da criatura humana consigo própria, como que o senhor explica as violências do mundo atual, como a guerra do Vietnã, a violência da sociedade de consumo? Isso, a nosso ver, não representa grande evolução da humanidade. Violência do mercado de consumo? A sociedade de consumo. Ah, sim. E a violência da guerra do Vietnã, por exemplo. Sim, nós, vamos dizer, esses fenômenos todos, diz o nosso Emmanuel que está presente, caracterizam mesmo o período de transformação em que nós nos encontramos. Diz ele, o nosso companheiro materialista dirá natureza. Mas, para nós os religiosos, natureza é sinônimo de manifestação de Deus. Então, Deus cria a natureza, Deus cria a vida, mas o homem, os homens ou as mulheres do planeta são filhos de Deus e podem modificar a criação de Deus. Nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária. Se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão de seus próprios problemas sem entrarem em choques destrutivos, como, por exemplo, guerras de extermínio que deixarão consequências imprevisíveis para nós todos no planeta, então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa para o homem. A própria automação, diz ele, nos está dizendo que nós vamos ser aliviados ou quase que aposentados do trabalho mais rude no trato com o planeta para a educação da nossa vida mental, através de informações do universo com proveito enorme, proveito incalculável para benefício da humanidade. Mas isso terá um preço, terá o preço da paz. Se nós pudermos nos suportarmos uns aos outros, quando não nos pudermos amar uns aos outros, segundo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça, provavelmente no próximo milênio. Não sabemos se no princípio, se no meados ou se no fim. O terceiro milênio nos promete maravilhas, mas se o homem, filho e herdeiro de Deus, também se mostrar digno dessas concessões. A Igreja Católica, mais sua atuação no sentido de que haja
mais justiça social no mundo, melhor distribuição de renda. Aqui mesmo no Brasil, a participação da igreja na área social tem sido muito grande, o que, aliás, tem lhe causado até alguns problemas. O que o Espiritismo no Brasil tem feito nesse sentido? Ou, por acaso, prega o conformismo na vida material? O Espiritismo não prega o conformismo do ponto de vista em que o conformismo é interpretado. O Espiritismo nos pede paciência para esperar os processos da evolução e as realizações dos homens dignos que presidem os governos, cooperando de nossa parte tanto quanto possível para que as leis desses mesmos governos sejam executadas. De modo que, se estamos subordinados ao critério de nosso Senhor Jesus Cristo, que estabelece aquele princípio de a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, isto é, aquilo que pertence ao mundo superior da nossa mente, as realizações com Deus, que constitui o progresso e o aprimoramento de nossa alma, e aquilo que nós devemos aos poderes constituídos no mundo, que nos orientam e que administram os nossos interesses, então o Espiritismo não se sente, vamos dizer, o Espiritismo evangélico não se sente absolutamente inclinado a qualquer participação no partidarismo de ordem política para solucionar os problemas da vida material, conquanto reconheça que todos devemos trabalhar. O Espiritismo nos ensina que se existe fome, não é por culpa da terra. Assim como se o rio não tem culpa quando passamos por cima dele numa ponte cometendo um delito contra a higiene. As leis são magnânimas, mas a vacina contra a ignorância é a instrução, e a vacina contra a penúria é o trabalho. Em vez de, vamos dizer, de pedir melhoria de rendas, vamos pensar assim, conquanto todos precisamos do dinheiro, todos necessitamos do dinheiro como sangue de nossas realizações materiais e seiva da nossa civilização. Nós todos precisamos do dinheiro, seja ele apresentado de que forma for, em qualquer regime, porque o dinheiro é um documento daqueles que nos governam e que nos credenciam para o serviço aquisitivo onde estejamos. Conquanto precisemos todos do dinheiro, se pensássemos, por exemplo, em trabalharmos todos e em organizar, vamos dizer, as questões do trabalho com o aproveitamento das nossas energias integrais, então cremos que o problema seria quase que imediatamente resolvido. Vamos dizer que na atualidade dessemos o que venhamos a dar à liderança das empresas, à chefia das equipes, às inteligências juvenis, como vem acontecendo quase que em todos os países de vanguarda, mas sem desvalorizarmos a madureza que começa de 40, 45, 50 anos, colocando a madureza com seu discernimento a serviço da coletividade, proporcionando aos homens e às mulheres que já amadureceram na experiência física trabalho e mais trabalho, desde que eles tenham condições orgânicas compatíveis com essa necessidade, mas prestigiando a personalidade humana em sua condição de pessoa amadurecida no trabalho remunerado ou tão altamente remunerado quanto possível, nós resolveríamos o problema sem entrarmos em atrito com a autoridade legal. Eu me lembro, entre as suas obras de psicografia que são bastante importantes do ponto de vista doutrinário para o Espiritismo. Por exemplo, Evolução em Dois Mundos,
Eu me lembro que este livro foi escrito psicograficamente por você e pelo Dr. Valdo Vieira. Na ocasião, você morava, se não me engano, em Pedro Leopoldo, e o Dr. Valdo Vieira em Uberaba. Verdade. Os capítulos foram dados a vocês dois pelo mesmo autor espiritual que André Luiz, sendo que você não sabia qual o capítulo que o Valdo havia recebido e vice-versa. Bom, eu gostaria que você dissesse alguma coisa sobre isso. Mas queria lembrar também Mecanismos da Mediunidade, que me parece um livro dotado de tanta informação científica atual dos nossos tempos e relacionando todas as conquistas da técnica atual com os problemas mediúnicos, que eu creio que você nunca teve oportunidade de obter conhecimentos pessoalmente a respeito desses assuntos. Eu gostaria que você nos dissesse alguma coisa sobre esses dois livros. O que eu posso dizer é que eu tenho a maior dificuldade para compreender esses dois livros, porque eles são basados numa linguagem quase que inacessível à minha capacidade de entendimento, porque eles foram recebidos nas condições em que o nosso caro amigo professor Herculano Pires menciona, mas é o caso da mediunidade psicográfica. Eu não posso emitir juízo algum, porque o livro é mais para técnicos, em matéria de evolução e em matéria de comunicações neste mundo mesmo. Não posso emitir julgamento nenhum, porque não estou à altura. Para isso eu precisaria ter de mim mesmo uma diplomação acadêmica, Chico, para o Espírito de Emmanuel não encontrasse recursos. Com licença, eu não pediria a você julgamento. Eu queria que você nos dissesse alguma coisa sobre a maneira por que eles foram escritos. De que maneira você recebeu, qual foi a motivação para que este Evolução em Dois Mundos, que é um livro que coloca o problema da evolução dentro do Espiritismo, relacionando o processo evolutivo no mundo material e no mundo espiritual, é um livro de profundo esclarecimento do problema evolutivo. E Mecanismos da Mediunidade, porque é um livro que traz um acréscimo enorme aos nossos conhecimentos possíveis no campo mediúnico. Eu gostaria que você dissesse quais foram as motivações, qual foi o seu trabalho nesse campo, o que você sentia quando escrevia, coisas assim. Eu sentia, naturalmente, um grande prazer em ser instrumento daquelas páginas, conquanto eu não as entendesse muito bem, remetia diretamente pelo correio ao companheiro que partilhava comigo da mesma experiência, em 2 dias convencionados da semana. Então, ele também me mandava para Pedro Leopoldo, eu lia o que ele havia recebido, ele lia o que eu havia recebido e o livro continuou até o fim. Mas a esse respeito, eu peço licença para lembrar um caso interessante. Em 1931, quando eu ia fazer 21 anos, o espírito de Augusto dos Anjos sentia muita dificuldade em escrever por meu intermédio. Nesse tempo, eu trabalhava no armazém. Nesse armazém, me dava também serviço para cuidar de uma horta muito grande, com plantações de alho, porque o alho na região em que eu nasci é um fator econômico de muita importância. Então, depois das 6 da tarde, para mim era um prazer ir fazer a rega dos canteiros de alho, e os espíritos começavam a conversar comigo. Eu achava muito prazer naquelas horas, porque eu me isolava de todo o serviço do armazém para ficar plenamente à disposição dos espíritos amigos. Então ele começou a ditar uma poesia que está no Parnaso de Além-Túmulo, o primeiro livro da nossa mediunidade. Essa poesia se chama Vozes de uma Sombra. E ele começou a falar com aquelas palavras maravilhosas, muito técnicas. Eu, como regador, não me custava compreender. E ele falava e falava que gostava de escrever no campo, e que aquela era uma hora em que ele queria ditar, para que eu ouvisse, para mim poder compreender na hora de escrever, porque muitas vezes
escrevo também como médium ouvinte. Então eu senti aquela dificuldade. Então ele falou assim comigo: olha, você quer saber de uma coisa? Eu vou escrever o que eu puder, mas a sua cabeça não aguenta mesmo. A poesia está no livro, mas só o que ele pôde. Mas era muito mais, era uma beleza. Ele falava de fótons, de coisas, de mundos, galáxias. Quem era eu para entender aquilo que estava voando canteiro de alho? Chico Xavier, antes de encerrar o programa, eu vou formular ainda, para não desapontá-los de tudo, algumas perguntas de telespectadores. Poucas, porque nós estamos praticamente com o nosso tempo esgotado. E eu, antes que esse tempo se esgote totalmente, quero formular a você um pedido e não uma pergunta. Mas antes, um telespectador. Foi não, você? Permite, antes de dar a sequência dos telespectadores, o Luiz Lopes, que é o nosso companheiro da TV Globo, nos honra com a sua presença. Obrigado. E encaminha uma pergunta ao Chico Xavier. Você que faz. Chico, é o companheiro da Globo que formula esta pergunta. Nossa humanidade assiste neste momento a mais um lance dramático da corrida espacial, quando a Apolo 15 se encaminha para a Lua. Acreditam os mestres espirituais de Chico Xavier, se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? Estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então diz o nosso Emmanuel que está presente que quando Cristóvão Colombo perambulava pelas cortes europeias pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo era uma despesa absolutamente inócua e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo, até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel, então soberanos de Castela. Mas nós hoje sabemos, depois de 5 séculos quase, mais de 4 séculos, a importância do feito. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra. Porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência, essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas e provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio e usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre. E provavelmente a água será fornecida pelo próprio solo lunar. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres,
porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. Chico, tenho certeza que o Luiz Lopes Correia, um excelente repórter da Organização Globo, fez essa pergunta a você porque já está interessado em arrumar alguma reportagem por uma dessas novas civilizações que se perdem aí no espaço. Eu peço licença a você para mais um instante trocar uma fita de VT. Esta segunda fita esgotou-se. E para o encerramento do programa e aquele pedido que eu vou fazer a você, necessita novamente uma troca de fita. Voltaremos dentro de instantes, Chico. Estamos apresentando Pinga Fogo. Encerramento definitivo de Pinga Fogo desta noite, que lhes apresentou o médio Chico Xavier. O programa ultrapassou em muito o seu horário habitual. Estamos com 2 horas e 20 minutos de programa. Mas sou forçado a formular ainda 2 ou 3 perguntas ao Chico, para depois, então, fazer o pedido que prometi fazer, que vai ser de grande interesse, não só para você, telespectador, que hoje nos honra com sua audiência, como também para todo o auditório que aqui está. Chico, um telespectador, eu não sei se isso aconteceu, pede que você conte um fato ocorrido num avião em que você viajava, cujos motores entraram em pânico. E você também, como os demais passageiros, o que era perfeitamente natural, entrou em pânico. O que aconteceu dentro desse avião? Esta resposta exige, vamos dizer, uma atitude, talvez, de fazer um pouco de humor, mas é a verdade que eu vou contar. Em 1959, eu me dirigia de Uberaba, para onde eu me transferira recentemente. Eu me dirigia para Belo Horizonte, junto da qual está Pedro Leopoldo, a terra onde nasci, né, a presente reencarnação. E então o avião decolou de Uberaba e fez uma breve parada na cidade de Araxá. Depois, o avião decolou de novo, e depois de uns 10 minutos, o avião começou a se inclinar para um lado, para outro, às vezes fazia assim uma pirueta, e o pessoal começou todo a gritar e a pedir a Deus, pedir socorro. E eu estou ali acompanhando. Veio o comandante do avião e disse que não nos impressionássemos, que era um fenômeno chamado vento de cauda, e que apenas chegaríamos um pouco mais depressa. Mas algumas pessoas disseram, mais depressa no outro mundo. Então comecei também a me impressionar, porque eu não sei qual é o nome técnico da evolução que o aparelho fazia. Uma pessoa entendida em aeronáutica saberá descrever o caso, dizendo os nomes em que um avião roda de cabeça para baixo, e nós íamos, e muita gente começou a vomitar e a gritar, a apertar o cinto, aqueles amigos começaram a orar, senhoras começaram a fazer o terço, eu com muito respeito, mas quando vi aquela atmosfera eu comecei a gritar também. Eu falei assim, bem, todo mundo está gritando, eu também vou gritar, porque isso é a hora da morte. Então comecei a gritar, valei-me, meu Deus. Comecei a pedir socorro, a misericórdia de Deus, mas com fé, com escândalo, né? Mas com fé.
Então, nisso, peço até permissão para dizer que alguém disse assim a um sacerdote católico que estava não muito longe de mim. Alguém disse, o Chico Xavier está ali, ele é médium e é espírita. E esse sacerdote, com muita bondade, disse, não, mas eu sei que o Chico tem pedido orações em muitos documentos, e o Chico está orando conosco no texto, assim, graças a Deus, Padre, eu também estou orando. Mas comecei a gritar, valei-me, meu Deus. Então aí entra o espírito de Emmanuel. Parece que é uma coisa... Entrou no avião? Parece uma coisa de anedota, né? Uma coisa de fantástico, mas é a verdade. Ele entrou no avião. Mas vocês viram o espírito entrar? Então passou no meio do pessoal, o pessoal não via como a maioria dos nossos amigos, naturalmente, não está vendo a presença dele aqui. Então ele me disse assim, por que é que você está gritando? Eu escutei o seu pedido, o que há? Porque aquilo já tinha mais ou menos 20 minutos, né? Eu falei assim, bem, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu falei assim, estão, e o que há com isso? Não tem muita gente em perigo de vida. Vocês não são privilegiados, né? Eu falei assim, tá bem, se estamos em perigo de vida, eu vou gritar. E continuei a gritar e falei, socorro, meu Deus! E o povo todo gritando socorro, né? Então, ele me disse, você não acha melhor calar, parar com isso? Dar testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade? Eu disse, mas e a morte? E nós estamos apavorados diante da morte. Ele falou assim, está bem, então você acha que vai morrer? Eu falei assim, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu disse, estão. Eu disse, está bem, eu estou com muito medo e estou apavorado. Como todo mundo, eu estou partilhando, eu também sou uma pessoa humana. Eu estou com medo também desta hora de morrer nesse desastre. Eu disse, tá bem, então morra com educação. Cala a boca e morra com educação para não afligir a cabeça dos outros com seus gritos. Morra com fé em Deus. Muito bem. Assim, eu quero só saber como é que a gente pode morrer com educação. O Chico, então logo foi anunciada a sua presença aqui no Pinga Fogo, eu recebi em minha casa a visita de um senhor de nacionalidade alemã, cujo nome eu peço licença aqui para não declinar. Um senhor já entrado em anos, levava ele um pequeno bilhete a você, em que dizia da sua situação difícil no setor financeiro. E junto ao bilhete, anexo ao bilhete, estava um volante do teste 52 da Loteria Federal. Disse que havia recebido uma inspiração, estava quase que certo que se você marcasse aquele teste, tinha chegado a vez dele sair do buraco. Eu não vou pedir a você que faça isso aqui. Vou entregar em suas mãos o bilhete e o volante. Se você quiser remeter diretamente a quem lhe faz a pergunta e o pedido, é assunto seu. Ele se referia à loteria ele disse, federal ou esportiva? Esportiva, perdão. A loteria esportiva. Loteria esportiva. Ele disse que havia tido uma intuição. Se você marcasse, não dava no bico. Eu só posso dizer que tenho tido a minha vida quase que toda voltada para o mundo espiritual. Mas quero dizer também que eu sou brasileiro e adoro Pelé. E se eu puder ganhar uma loteria esportiva, eu vou ficar muito feliz. Você não vai marcar